Sejam bem-vindos. Antes de começar, gostaria de saber a que horas e de onde está falando. Não esqueça de deixar um like, isso ajuda demais o canal. Meu nome é Claire. Tenho 29 anos e viajo muito a trabalho. Sou vendedora, atuando principalmente na região noroeste do Pacífico. Então, já fiquei em todo tipo de hospedagem, desde hotéis de rede sem graça até pequenos Airbnbs escondidos em bairros tranquilos. Eu não me assustava com facilidade. Quando você vive na estrada, aprende a dormir apesar das paredes finas, dos barulhos estranhos e dos vizinhos batendo portas a qualquer hora. Mas o que aconteceu em Portland em maio de 2022 nunca mais saiu da minha cabeça. Eu havia reservado uma casa no estilo Craftsman, um pouco afastada do centro. Não era o aluguel da casa inteira, mas como uma casa antiga grande que o dono tinha dividido em quartos para hóspedes. As fotos pareciam boas. Piso de madeira limpo, cozinha iluminada, uma varandinha com plantas penduradas. O anúncio mencionava que um dos quartos da casa estava trancado para armazenamento e não fazia parte do aluguel. Achei normal, já tinha visto isso antes. Cheguei lá numa terça-feira chuvosa. O anfitrião havia deixado uma folha plastificada de check-in sobre o balcão da cozinha, com a senha do Wi-Fi, as regras do lixo e o lembrete: não tente abrir o quarto do armazenamento. Essa porta ficava no fim do corredor do andar de cima, logo depois do meu quarto. Tinha uma maçaneta de latão barata e uma etiqueta colada que dizia, literalmente, Storage. Lembro de pensar que parecia uma daquelas portas de almoxarifado de escritório, nada de especial. O primeiro dia foi tranquilo, dando uma falsa sensação de normalidade. Desempacotei minhas coisas, esquentei no micro-ondas uma sobra de comida tailandesa que havia comprado e deixei separada a roupa de trabalho para a reunião da manhã seguinte. A chuva batia no beiral da casa e perto da meia-noite eu já estava meio adormecido, rolando o feed no celular. Por volta de 1h40 da manhã, eu ouvi algo. No início era tão baixo que achei que teria imaginado. Um tipo de arrastar de pé, devagar. Depois, claramente, o som de uma tosse curta, como alguém limpando a garganta. O barulho vinha do quarto de armazenamento. Sentei na cama e tentei ouvir melhor. Silêncio. Meu primeiro pensamento foi que devia ser encanamento ou a casa rangendo com o vento. Já tinha ouvido coisas piores em hospedagens antigas. Deixei para lá e voltei a dormir. Na segunda noite, aconteceu de novo. Dessa vez eu estava acordada, terminando um relatório no notebook, quando ouvi o som. Passos, movimento, alguém do outro lado da porta. Depois, o raspar de tecido contra a madeira. Desliguei a tela e fiquei no escuro, forçando o ouvido. Uma sombra passou por baixo da fresta da porta. Meu coração disparou, mas tentei racionalizar. Talvez fossem faróis de um carro do lado de fora, atravessando as cortinas. Mesmo assim, peguei o celular e mandei mensagem para o anfitrião. Oi, só confirmando, ninguém mais está hospedado na casa, certo? Eram 22h07 da noite. Para minha surpresa, ele respondeu quase na hora. Não, é só você, tudo certo, tá tudo bem, né? Criei coragem para sair do quarto com a desculpa de ir ao banheiro. Ao passar pela porta do quarto de armazenamento, percebi algo que não tinha visto antes. 2 marcas diferentes de sapatos na parte inferior da parede. Um conjunto era estreito, tipo de tênis, o outro mais largo e pesado.
No banheiro, fiquei olhando para mim mesma no espelho, tentando ouvir. Foi aí que eu escutei. Uma respiração longa e profunda, abafada, mas definitivamente humana, vindo daquela direção. Logo em seguida, um tique metálico suave, como o som de uma corrente tocando madeira. Depois disso, não consegui dormir. Na terceira noite, tudo chegou ao limite. Eu estava deitada na cama com o celular virado para baixo, gravando o áudio para ter prova de que não estava imaginando. Por volta das 2 da manhã, a casa ficou naquele tipo de silêncio pesado, quase palpável. Então ouvi o estalido de um trinco, o giro sutil de uma maçaneta. Puxei o cobertor até o queixo e fiquei imóvel. Da porta do meu quarto vi a luz mudar no corredor. E então, alguém saiu do quarto de armazenamento. Ele não se escondia nem corria. Andava devagar, como quem caminha meio dormindo. Passos leves, ombros relaxados. Mas quando chegou ao meio do corredor, parou. Virou a cabeça na minha direção e ficou ali, parado. Um abajur noturno fraco perto do banheiro desenhava o contorno do corpo dele. Eu não vi o rosto, apenas a silhueta de um homem com o queixo abaixado, como se estivesse me ouvindo. Não respirei, não me mexi. Com a ponta dos dedos tentei alcançar o celular para ligar para alguém, mexendo o mínimo possível. Depois de uma eternidade, ele se virou e voltou para o corredor. Ouvi o som abafado de uma porta roçando no carpete e então o clique suave. A porta se fechou. Silêncio de novo. Não dormi nem um segundo mais. Ao amanhecer já estava com tudo arrumado. Sentei no carro na garagem, com as mãos tremendo tanto que precisei esperar antes de ligar o motor. Quando criei coragem, liguei para o anfitrião. Ele atendeu com voz sonolenta, irritada, como se eu o tivesse acordado. Quando contei que alguém tinha saído do quarto trancado, ele ficou em silêncio por alguns segundos e disse: Deve ter sido o cara da manutenção. Ele deve ter passado lá tarde. Eu explodi. Disse que isso era inaceitável, que ele deveria ter me avisado se outra pessoa tinha acesso à casa. Ele ficou na defensiva, dizendo que a casa era velha, que as fechaduras falhavam e que eu estava exagerando. Não discuti. Desliguei e dirigi direto para um hotel. Depois, liguei para a linha não emergencial da polícia. Eles mandaram uma viatura para fazer uma verificação. Mais tarde, o policial me ligou. Disse que não havia sinais de arrombamento, nada fora do normal, mas completou com algo que até hoje me dá arrepios. Tinha um catre dobrado no quarto de armazenamento, uma garrafa d'água com condensação sobre a cômoda e um papel de bala amassado no lixo. Eu não tinha imaginado nada. Alguém estava morando naquele quarto. Abri uma reclamação com o Airbnb, enviei as capturas de mensagens com o anfitrião e até o áudio gravado. Dava para ouvir claramente uma tosse fraca às 0h43 Eles me deram um reembolso parcial e disseram que investigariam. Nunca mais tive retorno. Já se passaram 2 anos e eu ainda não consigo reservar uma hospedagem sem checar cada porta, armário e sótão. E quando o quarto não tem chave, eu encaixo uma cadeira sobre a maçaneta antes de dormir. Meus amigos brincam dizendo que sou paranoica, mas eu nunca vou esquecer a imagem daquele homem parado no vão da porta, no escuro. Torne-se membro do canal e tenha acesso antecipado aos vídeos. Não se arrependerá. Meu nome é Alex. Sou consultor de TI e reservo aluguéis de curta duração do mesmo jeito que a maioria das pessoas compra café, sem muita cerimônia. Tudo que preciso é Wi-Fi, uma mesa que não seja uma tábua de passar e um pouco de silêncio.
Hotéis funcionam bem para viagens curtas, mas se vou ficar uma semana ou mais, procuro lugares com cozinha e lavanderia. Esse condomínio em Miami parecia perfeito. Um arranha-céu com vista para a Bahia, varanda, prédio seguro e porteira 24 horas. Era janeiro de 2021 e, depois de 3 meses exaustivos trabalhando para um cliente do setor financeiro, eu só queria um lugar onde pudesse relaxar com minha namorada. Tínhamos planejado nossa primeira viagem juntos, um passo importante no relacionamento. E eu achei que aquele apartamento seria ideal. Por volta das 11 da noite, as luzes piscaram. Nada de estranho, só um blackout rápido. Meus olhos foram para o roteador e, por algum motivo, depois para o detector de fumaça acima da cama. Era de plástico branco barato, modelo comum. Mas mesmo com as luzes apagadas, o LED vermelho permaneceu aceso. Detectores a pilha não fazem isso. Eles piscam. Algo ali me incomodou. Mais tarde, desliguei o disjuntor principal. A geladeira parou, as luzes do roteador morreram, mas o LED vermelho continuou aceso. Aquilo estava errado. Peguei uma cadeira, subi e tirei algumas fotos. O plástico parecia mais novo que os outros detectores e estava um pouco torto, como se tivesse sido removido e recolocado. Pelas aberturas, vi um pequeno furo, não de fábrica, mas feito com furadeira. Ao lado, um parafuso diferente, tipo Torque. Sem pensar muito, arranquei uma fita adesiva da minha bolsa de equipamentos e tampei o buraco. Logo, meu celular vibrou. O anfitrião havia respondido rápido à mensagem sobre o defeito. Obrigado por avisar. Posso mandar a manutenção ainda hoje à noite. Era quase meia-noite. Quem oferece manutenção à meia-noite? Respondi. Não precisa. Vejo isso pela manhã. Então fiz uma varredura de Wi-Fi no celular. Dezenas de redes apareceram. Mas uma me chamou a atenção. Cam Bedroom Miami. Aberta. Sem senha. O lado racional já tinha decidido o que fazer. Subi novamente na cadeira, girei o detector e ele saiu fácil. Por dentro, não havia sensor de fumaça. Só uma placa com entrada para cartão microSD, módulo Wi-Fi e bateria de moeda colada. Era uma câmera espiã, disfarçada de detector. Meu estômago revirou com o que aquilo podia ter gravado. Era a primeira viagem com minha namorada. E, claro, vivemos o quarto como qualquer casal faria. A ideia de alguém ter assistido aquilo não era apenas assustadora, era humilhante. Filmei tudo. Uma pesquisa rápida confirmou. O componente era de uma fabricante conhecida de câmeras espias. Removi o cartão SD e guardei num saquinho. Às 0h40, liguei para a polícia. Ramal não emergencial. 2 oficiais vieram. Mostrei o aparelho, o LED aceso mesmo sem energia e o nome da rede. Um deu de ombros, o outro apenas anotou o número do boletim. Isso não é incomum. Eles foram embora. Arrastamos nossas coisas para o sofá, equilibramos um copo na maçaneta como um alarme improvisado e deixamos a TV ligada, sem som. Ao amanhecer, eu tomava café amargo encarando o detector tampado com fita. Registrei uma denúncia na plataforma de hospedagem, anexei fotos, o vídeo e o boletim da polícia. O anfitrião respondeu quase na hora. Por favor, confirme que você não removeu nada da unidade. Essa frase, nada da unidade, me deu um gelo. Fizemos o check-out, deixamos as chaves no balcão e fomos para um hotel sem graça, mas seguro. Mais tarde, inseri o cartão SD no notebook. As pastas estavam datadas. Dentro, dezenas de vídeos. Arquivos antigos mostravam outros hóspedes. A câmera estava gravando há semanas. A plataforma devolveu as diárias restantes, suspendeu o anúncio e disse que investigaria o caso. O anfitrião alegou que era um monitor de ruído.
Enviei um número de série e as fotos do furo perfurado. Nunca mais me responderam. Desde então, criei um ritual. Desligo o disjuntor, observo quais luzes permanecem acesas, escaneio o Wi-Fi em busca de nomes suspeitos, verifico detectores, termostatos e tomadas, viajo com um scanner de frequência e sempre levo fita adesiva. Não sei se foi o anfitrião ou algum hóspede anterior que instalou a câmera. Não importa. Acesso é acesso. Meses depois, em outro hotel, me peguei encarando um detector amarelo no teto, esperando ele piscar. Não piscou. Mesmo assim, colei fita nele na primeira noite. As pessoas riem quando conto isso. Eu rio também, às vezes. Mas a verdade é que nunca mais dormi do mesmo jeito desde Miami. Não depois de perceber que toda luzinha vermelha pode ser um olho. A única coisa boa foi o momento em que segurei o cartão SD nas mãos e apaguei tudo. Cada clipe, cada arquivo. Pelo menos eu sabia que ninguém mais veria. Mas isso não apaga o fato de que alguém já tinha visto. Sou grato por ser um cara de tecnologia, capaz de perceber algo estranho. Mas fico pensando quantas pessoas não têm esse conhecimento e passam pela mesma humilhação sem nunca saber. E é isso que mais me assusta. Eu reservei aquele bangalô em Asheville, porque as fotos pareciam um cartão postal de outono. Um balanço na varanda sob um bordo, luzes de corda penduradas no beiral e um quadro negro na porta. Meu marido, Mark, e eu somos professores. Eu ensino quinta série, ele história do ensino médio. E outubro é o único mês que realmente parece ser nosso. Arrumamos poucas coisas. Uma roupa bonita para cada um, 2 jaquetas de chuva e a promessa de passar a maior parte do fim de semana ao ar livre. A casa ficava em uma ladeira acima de uma rua tranquila. A varanda cheirava madeira molhada e canela, com pacotinhos de cidra e uma placa de boas-vindas escrita à mão perto da caixa de chaves. Por dentro, havia uma sala pequena, 2 quartos com colchas, uma cozinha estreita com prateleiras abertas e um fichário grosso cheio de regras. Eu sempre começo pela página de emergência e depois verifiquei as fechaduras. Mark me zoou por isso. Às 19h18, o anfitrião enviou uma mensagem. Passo aqui à noite para garantir que está tudo bem. Só 5 minutos. Nos entreolhamos. Eu respondi. Estamos bem, obrigado. Vamos dormir cedo amanhã. Não recebi resposta. Comemos comida delivery, assistimos metade de um episódio de alguma coisa e eu fiz um mapa mental de sapatos, interruptores e saídas. Às 21h, enquanto escovávamos os dentes, ouviram-se 3 batidas na porta. Abri a porta com a corrente engatada. Um homem com um colete acolchoado estava lá, segurando uma prancheta. Oi, Luke, seu anfitrião. Só passando para garantir que está tudo bem. Antes que eu pudesse responder, ele entrou. Falou sobre o tapete, apontou o termostato e depois demorou um pouco demais no corredor que levava aos quartos. 5 minutos, talvez 1 minuto e meio a mais. E ele foi embora. Rimos da situação depois de trancarmos tudo. Às 0h43, acordei com um som estranho, o rangido distinto da dingira da porta à frente. Meu marido também mexeu, mas não acordou. Fiquei imóvel, com os ouvidos atentos. 1 minuto depois, o chão do corredor soltou o mais leve gemido, como se alguém tivesse testado o peso nas tábuas do lado de fora do nosso quarto. Quando finalmente me sentei, vi uma faixa fina de luz escapando por baixo da porta do quarto. A luz da cozinha estava acesa. Nós não a tínhamos deixado assim. Não abri a porta. Após alguns segundos, a luz se apagou. De manhã, me convenci de que devia ter sido a energia oscilando. Talvez o compressor da geladeira causando uma descarga. Café, trilhas, uma parada na livraria local.
Eles suavizaram a sensação que eu tinha tido. Ainda assim, naquela noite, mandei uma mensagem pro Luke. Estamos bem aqui. Não precisa passar hoje à noite. E ele respondeu: sem problemas. Aproveite a estadia. Um detalhe. Às 2h08 da manhã, precisei ir ao banheiro. No corredor, a luz piscou antes de se estabilizar. Então, às 3h11, acordei com outro som estranho. O barulho da maçaneta da porta da frente sendo mexida do lado de fora. Uma pausa. Depois o som de chaves. O leve arranhar delas contra a fechadura. A luz da cozinha acendeu de novo. Ouvi passos no chão. Levantei da cama, abri a porta com cuidado e vi Luke na pia. As chaves estavam no balcão. Oi? Ele disse. A luz estava piscando. Não queria incomodar vocês. Não é aceitável entrar às 3 da manhã, respondi, mantendo a voz firme. Manutenção rotineira. A critério do proprietário. Está no fichário. Ele gesticulou. Mark veio até mim. Você precisa sair agora. Coloquei a plataforma do aluguel no viva voz. A voz do suporte foi clara. O anfitrião entrou sem aviso. Isso é uma violação. Luke ficou tenso. Murmurou algo sobre segurança do cliente e saiu. Trancamos tudo de novo e ficamos acordados até o amanhecer. De dia, fizemos as malas em silêncio e chamamos a polícia. 2 oficiais vieram, fotografaram a cláusula do fichário que dizia acesso do proprietário a critério e disseram que pouco podiam fazer além de registrar o boletim. Luke ficou na varanda enquanto os policiais anotavam tudo, como se não soubesse se deveria ir embora ou se explicar. Estou ajudando os hóspedes, disse ele, mas ninguém o questionou. A plataforma nos mudou para outra casa do outro lado da cidade e reembolsou nossa estadia. O novo anfitrião mandou um código e pediu desculpas por não ter nos recebido pessoalmente. Queria agradecer por ter ficado longe. Em casa, contei a história aos colegas. Todo mundo tinha uma versão parecida. Proprietários com chaves mestras, manutenção aparecendo sem avisar. Compartilhar não melhorou nada. Só provou o quão comum isso é. O espaço sob o sofá. As pessoas acham que ser um nômade digital é só ter vista para o mar e liberdade. Mas na maior parte do tempo é só lidar com e-mails, prazos e o Airbnb que tiver Wi-Fi decente. Em julho de 2021 eu já tinha ficado em tantos Airbnbs que havia criado uma rotina automática. Checar as trancas, dar uma volta pelo perímetro, anotar saídas. Pequenos rituais para me adaptar a um lugar que nunca era realmente meu. Naquele mês, reservei um pequeno estúdio no subsolo em Seattle. A descrição dizia que era minimalista, perfeito para viajante solo. As fotos do anúncio pareciam inofensivas. Quando entrei, notei imediatamente um detalhe estranho. Uma portinhola pintada, não mais alta que minha coxa, escondida atrás do sofá, encostada na parede do fundo. O anfitrião não tinha mencionado aquilo. À primeira vista parecia algo decorativo, talvez um antigo compartimento de armazenamento ou alguma sobra arquitetônica estranha. Sou do tipo que repara em detalhes e algo naquela portinhola me fez parar. As ripas pareciam mais novas do que o restante do acabamento, como se tivessem sido repintadas recentemente. Ainda assim, deixei para lá. Coloquei minhas malas no chão, chequei as trancas da porta 2 vezes e testei a janela de emergência. Velhos hábitos. Naquela noite, fiz um chá e me sentei de pernas cruzadas no sofá, com o notebook à frente. A portinhola do alçapão ficava logo atrás de mim, fora do campo de visão, a menos que eu virasse a cabeça. A primeira noite passou tranquila. Nada fora do normal. Só o barulho do ar-condicionado e os passos dos vizinhos no andar de cima. Na noite seguinte, porém, notei algo que me incomodou. Quando cheguei, a portinhola estava perfeitamente alinhada à parede. Mas ao voltar do jantar,
Ela estava entreaberta. Só um pequeno vão, da largura de um dedo. Abaixei, empurrei até ouvir o clique do trinco. Pensei que talvez a equipe de limpeza tivesse deixado mal fechada, ou que a pressão do ar tivesse empurrado. Mesmo assim, não gostei de vê-la aberta. Às 3h14 da manhã, acordei com um som que não consegui identificar. Não era alto, parecia madeira arrastando no concreto. Prendi a respiração. O ar-condicionado desligou. Silêncio. Depois, de novo, o som de algo raspando. Olhei na direção do sofá. A portinhola ficava exatamente ali atrás. Disse a mim mesmo que casas antigas fazem barulhos, mas aquele som não parecia aleatório. De manhã, algo pior. Havia sujeira no tapete vinda da direção da portinhola. Não eram pegadas grandes, como de sapatos, mas como marcas de meias. Sujeira fina, como se alguém tivesse andado com cuidado. Verifiquei o capacho de entrada, limpo. A janela de emergência, trancada por dentro. Senti o corpo inteiro ficar tenso. Enviei uma mensagem ao anfitrião pelo aplicativo. Oi, notei que a portinhola do porão não fica bem fechada. Você pode confirmar se está vedada? Obrigado. 2 horas depois, ele respondeu. O alçapão está lacrado, não se preocupe. Casas antigas respiram às vezes. Emoji. Aquele emoji me irritou. Casas não respiram, pegadas no tapete. Na terceira noite já não dormia direito. Empilhei minhas malas contra a portinhola antes de deitar, mais para me acalmar do que por proteção. Enfiei meu tripé entre a maçaneta e o pé do sofá e equilibrei uma garrafa de vidro em cima. Se a porta se movesse, eu saberia. Às 2h51, a garrafa quirintou, só um toque leve, como se alguém a tivesse empurrado de leve. Sentei na cama num pulo, peguei o celular e comecei a gravar. O tripé estava inclinado, a maçaneta havia girado uns 10 graus e voltou. Revendo o vídeo quadro a quadro, vi. Não foi o vento, nem o ar-condicionado. Foi um movimento deliberado. Foi o suficiente. Arrumei minhas coisas ainda no escuro e fui para um hotel no centro. Mandei mensagem dizendo que tinha uma emergência familiar. O anfitrião respondeu oferecendo reembolso se eu voltasse. Não respondi. Mais tarde, recebi uma mensagem de um número desconhecido. Aqui é a manutenção. Vamos vedar o alçapão. Eu só havia dado meu número ao anfitrião. Ele repassou. Aquilo me fez gelar. Nunca voltei para pegar o carregador que deixei na tomada ao lado do sofá. Nem pedi de volta. Algumas coisas não valem o risco. Agora, sempre que reservo um lugar, sigo uma checklist. Empurro móveis contra portas pequenas, levo um alarme de porta na mochila e antes de dormir, olho embaixo de tudo. Às vezes, quando tiro um cochilo em um porão iluminado ou térreo, sonho que ouço aquele mesmo som, madeira arrastando no concreto. Acordo num susto, coração acelerado, certa de que uma maçaneta em algum lugar acabou de girar. E mesmo com o tempo passando, ainda consigo ver a marca fraca de sujeira no tapete. Não pegadas, mas passos lentos, cuidadosos, de alguém que andou ali, enquanto eu dormia. Em setembro de 2019, reservei uma pequena casa de hóspedes em Charleston. Eu estava cobrindo uma matéria sobre o redesenvolvimento costeiro e precisava de um lugar tranquilo para descansar enquanto revisava horas de entrevistas e anotações. O anúncio tinha aquele estilo rústico e moderno, cuidadosamente elaborado.
Tijolos expostos, lâmpadas Edison, coisas assim. Mas o quarto tinha uma característica que se destacava. Um enorme espelho antigo de corpo inteiro, posicionado diretamente em frente à cama. Moldura em folha de ouro, vidro ondulado. Você conhece aqueles espelhos que parecem ter visto gerações passarem? Não parecia importante, apenas mais um detalhe passageiro. Eu estava exausto da viagem e espelhos em locações não são exatamente raros. Ainda assim, me peguei acenando para ele uma vez antes de me deitar, só brincando, e algo parecia estranho. Meu reflexo parecia estar meio segundo atrasado, como se tivesse um pequeno delay. Ri disso, atribuindo à exaustão. Fechei as cortinas blackout e dormi. O dia seguinte foi normal. Café da manhã, laptop aberto, horas digitando. À noite, decidi limpar um pouco. O espelho tinha marcas de dedos. Não eram minhas, nem das últimas 24 horas. Peguei uma toalha, borrifei um limpador de vidros e comecei a limpar. A maioria das manchas saiu, mas uma marca em forma de crescente perto do canto inferior direito não saiu. Me aproximei para olhar melhor. Não estava na superfície. Estava atrás do vidro. Estranho, pensei. Talvez a camada prateada estivesse desgastada. Espelhos antigos às vezes fazem isso. Mas a mancha parecia fresca, como uma impressão oleosa, pressionada contra o vidro. Me afastei e circulei o espelho. Era mais pesado do que parecia, apoiado numa base grossa de madeira e levemente inclinado para a cama. Algo nele me incomodava. O espelho não estava encostado na parede. Havia espaço suficiente para sugerir que poderia ser movido. Não me contive. Algo continuava me puxando para ele. Deslizei o espelho alguns centímetros para o lado. A poeira subiu das tábuas do chão, mas algo mais chamou minha atenção. Um buraco redondo, perfeito na parede de drywall, do tamanho de uma moeda de 5 centavos. Por cima dele, estava preso frouxamente um pedaço de tecido preto, apenas o suficiente para cobrir, mas não para bloquear a luz. Atrás do buraco havia escuridão. Escuridão profunda e oca. No começo, tentei me convencer que era algum tipo de acesso antigo para fiação. Talvez a casa de hóspedes tivesse sido reformada e alguém tivesse deixado aquilo para trás, mas então me aproximei com a lanterna do celular. O feixe de luz passou pelo buraco e iluminou o que parecia ser uma estante drywall inacabado, um armário na unidade ao lado. E aí caiu a ficha. O espelho não era só decoração. Ele havia sido colocado ali de propósito. O buraco estava exatamente alinhado com a cama. Afastei-me rapidamente, com o coração batendo tão alto que preenchia o silêncio. Meu lado racional insistia: talvez não fosse nada. Talvez o anfitrião nem saiba. Talvez fosse algo do dono anterior. Mas então o jornalista dentro de mim, aquela parte que percebe detalhes, sabia melhor. A aba de tecido preto não era velha. A fita adesiva era nova. Alguém estava usando esse buraco para espionar. Passei a próxima hora andando de um lado para o outro, debatendo. Deveria confrontar um anfitrião? Deveria simplesmente ir embora? Deveria chamar a polícia? Decidi documentar tudo. Filmei o espelho, retirei o tecido, gravei o buraco, o ângulo. Até movi o espelho para mostrar como ele enquadrava perfeitamente a cama. Depois, coloquei o espelho de volta, arrumei minhas coisas essenciais e tranquei a porta do quarto com um trincado frágil. Deitei em cima dos cobertores, sapatos ainda calçados, mochila aos meus pés e fiquei esperando por passos do outro lado da parede. Às 3 da manhã, desisti. Peguei minha bolsa, joguei meu carregador e itens de higiene dentro e dirigi até um hotel de rede perto da estrada. Na manhã seguinte,
Relatei tudo para a plataforma de aluguel. Eles prometeram investigar. Também liguei para o número de emergência do anfitrião, caiu na caixa postal. E deixei uma mensagem curta e direta. Há um buraco para espionagem atrás do seu espelho. Alguém o instalou de propósito. Você precisa explicar isso. O anfitrião nunca me retornou. Mais tarde, ao revisar as imagens, percebi algo que não tinha notado no momento. Uma luz fraca piscando dentro do buraco enquanto eu ajustava o espelho. Não era o fecho do meu celular. Parecia mais uma lanterna do outro lado, alguém a acendendo por um instante enquanto eu filmava. Esse detalhe ainda me tira o sono. Se você também acha que a pior parte não foi o barulho no quarto trancado, mas saber que você não era o único com a chave, clique no botão de like, inscreva-se para não perder os próximos relatos assustadores e me conte nos comentários com que rapidez você teria feito o check-out. E se você acha que a estrada é liberdade, ainda não ouviu as histórias que vou compartilhar. Clique agora para assistir 4 histórias assustadoras de viagens na estrada. Porque em algumas rodovias, a parte mais assustadora não é se perder, mas ser encontrado. Obrigado por assistir. Fique alerta, fique seguro e nos vemos no próximo pesadelo.